O que é um Ben Noach? A palavra Ben significa filho e a palavra Noach é uma referência do personagem da Torá, do personagem bíblico Noé, como é muito conhecido em português. Então, Ben Noach significa filho de Noé. E quais são os mandamentos da Torá para os Benei Noach, para os filhos de Noé? De acordo com as fontes judaicas, nós aprendemos tanto na Torá escrita como na Torá oral que 7 mandamentos foram dados para os Benei Noach. Desses 7 mandamentos, 6 mandamentos o Eterno deu para Adão e Rava, para Adão e Eva. E quais são esses 6 mandamentos que Hashem, que o Eterno, deu para Adão e para Eva? Primeiro mandamento, não praticar idolatria. Então, tanto o judeu como um Ben Noach, ele não pode praticar a Avodazará, ele não pode praticar a idolatria, porque nós aprendemos, de acordo com a Torá, em Devarim, capítulo 6, verso 4, Deuteronômio, capítulo 6, verso 4, a Torá fala: Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Errad. Escuta, ó Israel, o Eterno é o nosso Deus, o Eterno, ele é um, Errad, um e único. Então, Adão e Eva, de acordo com as fontes judaicas, eles receberam 6 mandamentos: não praticar idolatria, não blasfemar contra o nome do Eterno, não roubar, não assassinar, não praticar relações proibidas, praticar atos de justiça, atos de bondade. Então, nós aprendemos na Torá oral que o Eterno deu esses 6 mandamentos para Adão e para Eva. O 7º mandamento, o Eterno, ele deu para Noach, ele deu para Noé, depois que ele saiu da arca, pós o Mabul, pós o dilúvio. E o 7º preceito, o 7º mandamento, de acordo com Gênesis capítulo 9, verso 4, é não maltratar os animais, não comer a carne de um animal, estando ele ainda vivo. Muito bem, até agora nós aprendemos, ponto 1, o que significa Ben Noach. Ben é filho, Noach, uma referência do personagem bíblico Noé. Quais são as leis da Torá, quais são os mandamentos bíblicos que um não judeu, que um filho de Noé deve praticar? 7 mandamentos. 6 desses 7 mandamentos está fundamentado pela Torá, escrita pela Torá oral, onde Hashem, onde Deus deu 6 mandamentos para Adão e Eva, e o 7º mandamento Deus deu para Noé, de acordo com Gênesis capítulo 9, verso 4. E se você parar para pensar, olha como que faz sentido. Dentro de uma perspectiva judaica, nós aprendemos que existem 2 Torot, 2 Torá. A Torá escrita, que é composta por 5 livros, e a Torá oral, que são as explicações da Torá escrita. Então, sem a Torá oral, é impossível cumprir os mandamentos da Torá escrita, porque a Torá oral é a explicação da Torá escrita. Agora, olha que interessante. Uma das mitzvot, um dos mandamentos para os Benei Noach é não assassinar. Pergunta: por qual motivo Deus ele trouxe o julgamento na época de Noach, na época de Noé? Por que Deus puniu o mundo naquela época?
Será que já tinha algumas leis em vigor? A lei não veio somente lá no Monte Sinai, em Êxodo capítulo 20? Por que Deus, como juiz, trouxe o juízo na época de Noé? Porque toda aquela geração quebraram, desobedeceram os mandamentos de Deus. Ora, mas quais mandamentos estavam ativos na época de Noé? Porque pela Torá escrita, os mandamentos só apareceram lá em Êxodo capítulo 20. Lá no Monte Sinai, quando o Eterno deu os mandamentos para o povo judeu. É aqui que entra a Torá oral. A Torá oral, repito, é a explicação da Torá escrita. Então, se nós repararmos, no capítulo 4 de Gênesis, Caim, ele tem um desejo de matar o seu irmão Abel. E o que o Eterno fala para Caim? Olha, o pecado jaz à porta, cabe a ti dominá-lo. Repare bem, o próprio Criador, o próprio Deus falou para Caim, o pecado. Caim estava com o desejo de assassinar o seu irmão, e Deus trata isso como pecado. Ora, mas o não matarás, o não assassinarás, não veio somente lá no Monte Sinai, muitos anos depois, na época de Moshe? O não matarás não veio só lá em Êxodo 20? Da onde nós aprendemos então que matar era pecado? Da onde nós aprendemos então que assassinar o próximo é pecado? Porque Deus falou para Caim, o pecado, você quer matar seu irmão, o pecado jaz à porta, cabe a ti dominá-lo. Então Deus trata o desejo de Caim matar Abel como pecado. E da onde nós aprendemos que isso era pecado? Pela Torá oral. A Torá oral, ela explica as 7 leis de Noa de forma mais profunda. Então, quando Moisés subiu no Monte Sinai, Deus deu a Torá escrita para ele, porém deu todas as explicações dos mandamentos para Moshe. E nós aprendemos nas fontes judaicas que um não-judeu, um Benei Noach, ele cumpre as 7 mitzvot que tem fundamentação na Torá escrita e na Torá oral. Então, nesse sentido, nós aprendemos que um Ben Noach, ele é um filho de Noé e ele tem por compromisso guardar os 7 mandamentos que foram dados por Deus lá no Monte Sinai para Moshe, e Moshe passou de geração em geração, e nesse sentido o não-judeu ele agrada a Deus guardando esses 7 mandamentos. E para nós memorizarmos, eu vou repeti-los: não praticar idolatria, não blasfemar contra o nome de Deus, não assassinar, não roubar, não praticar relações proibidas, praticarmos tzedakah, atos de justiça, e não maltratarmos os animais. Quando você faz isso, de acordo com a Torá, você está agradando a Deus. Então tá aí a resposta a uma pergunta que eu recebi: o que é um Ben Noach e quais são as leis pertinentes a um Ben Noach? Essa é a resposta. Baruch Hashem, e a todos, Shavuot Tov, uma boa semana.